dar início a mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, pela União Beneficente Allan Kardec de Dourados. Live número 134. Já estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos. A União Beneficente Allan Kardec é situada em Dourados, na Rua Evinhema, número 5565. Então, iniciamos mais esse estudo com todo o ânimo que temos mantido, que temos sentido durante nossos estudos, toda boa vontade, confiando na proteção, no amparo celestial, esteja nas melhores condições para bem aproveitar esse momento de estudo, aprender mais, assimilar seus conteúdos e trazê-los para as nossas vidas. E assim seja. Uma novidade, hoje eu estou em Santana do Araguaia, não estou em Palmas. Eu estou no Pará agora. Você não está em Palmas? É no Pará? É, Santana do Araguaia, no Pará. Muito bem. Então vamos para o nosso estudo dessa noite, né? Nós estamos no capítulo 1º, live 124, parte 3ª, Lei das Leis Divinas, Lei Natural, tá? Capítulo 1, o bem e o mal, na livro A Gênesis, né? Que ele fala sobre o bem e o mal, né? E instinto e inteligência, tá tudo no mesmo capítulo. Uma dissertação ali de Allan Kardec, né? Sobre essa questão do bem e mal, que eu achei até bastante interessante para a nossa reflexão. Então vamos à primeira pergunta. Quem faz ela? 629. Pode ser eu mesmo. Então tá, vamos nessa. Que definição podemos dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque assim ele cumpre a lei de Deus. Então, a moral é aquilo, né? Tudo de bom que a gente faz, tudo de bem, de honesto, de direito, né? Essa é a moral. E seguindo sempre os ensinamentos que Jesus deixou para nós, que são ensinamentos de Deus aqui na Terra. Então, essa é a moral. É a definição entre o mal e o bem, porque quando a gente deixa o lado mal e parte para o lado bem, ajudar os outros, né, a ser uma pessoa diferente, a gente está pautando na moral e nos bons costumes. Certo? Não tem muito o que comentar, não. A resposta dada aqui pelo Espírito, ela é bem direta, né? É bem direta. Bem direta. Às vezes, nos estudos que a gente faz na escola, na faculdade, o que é moral, o que é ética, como é que é uma coisa, como é que é outra. Aqui ele colocou assim, bem direto, né? Observância da lei de Deus. Tudo que o homem faz pelo bem de todos, cumpre a lei de Deus. Quer fazer algum comentário, João? Ou vamos para a próxima? Então, ela é bem curta a resposta, porque é muito ampla, né? Ela, quando fala da lei de Deus aí, é muita coisa. É tudo, todo proceder nosso. Porque moral é um termo que se refere aos atos que a gente pratica, né? Aí está falando de atos
voltados para o bem, atos voltados para o mal. Mas os atos, a exterioridade deles são só a parte. A outra parte da nossa conduta moral, no nosso pensamento, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. Acho que isso depois vai falando mais aí para frente, né, provavelmente, porque isso define tudo o que a gente faz e nos permite distinguir tudo que a gente faz se podemos enquadrar como bom, como bem ou como mal. Então, acho que depois vai esmiuçando mais esse questionamento, porque geralmente o título começa, né, quando é uma série de perguntas, o título começa com uma resposta bem genérica e depois vai especificando mais. Certo. Então vamos para 630. Essa é do João. Como podemos distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo o que se afasta desta lei. Assim, fazer o bem é estar conforme à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Bom, continua bem genérico, né? Cumprir a lei de Deus ou não cumprir a lei de Deus. O não cumprimento aí, a infração à lei, é o desrespeito à lei de Deus, que seria o mal. E o cumprir a lei de Deus, que envolve tudo que nós fazemos, nós devemos fazer, e o que nos é vedado, é proibido a gente fazer. Então, é infringir a lei de Deus, né? O que a gente não deve fazer, ou o que a gente deve fazer, e se abstém de fazer, não faz. Orlando, você quer comentar? Não, é isso aí mesmo que o João falou. Muito bem. Então, bem, ele começou perguntando o que é moral, falou a regra do bem proceder, de fazer a lei de Deus, cumprir a lei de Deus. E daí aí vem a seguinte pergunta, já completando um pouco mais, né? E que eu quero saber o que é bem, o que é mal. Como é que eu posso distinguir uma coisa da outra? Muitas coisas que a gente às vezes entende como mal, talvez sejam bem, né? Que a gente entende como mal. Por exemplo, as catástrofes, né, naturais, são mal, né? Afinal, a gente sofre com elas, né? Mas aí fala da moral, né? Mas é um mal ou é um bem? Catástrofe é um mal que não é causado pela moral, né? E será que é um mal? A moral do homem é fazer o bem, ajudar o próximo, né? Tudo aquilo que é contrário a isso aí é mal. Então, mas vamos para frente então, né? Vamos ver se a gente esclarece um pouco mais. Se eu tiver errado, pode falar, viu? Não, eu acho que ele vai explicar melhor essa questão mais à frente. O gostoso desse estudo é isso, é que a gente pode discordar, pode concordar, né? Não resta dúvida, uma epidemia, por exemplo, é um mal, né? Um terremoto é um mal, né? Então, aí que tá. Será que é um mal? É por isso que eu estou dizendo, vamos para frente, vamos ver o que ele diz mais à frente, né? Que a gente ainda tá confuso. Vamos a 631. Essa é com você. O homem tem os meios de distinguir por si mesmo aquilo que é bom daquilo que é mal?
Sim! Quando ele crê em Deus e quando quer saber. E quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, a gente é consciente sempre. Claro que a gente sabe o que é mal e o que é bem, né? Claro que a gente sabe o que nos faz mal e o que nos faz bem. Então, o homem sabe, tem toda a condição de distinguir uma coisa da outra. Aqui já é não é do bem e do mal, né? Mas do bom e do mal. Mal com L e tem o mal com U no final, né? Ele estava falando antes do bem e do mal com L. Agora ele está falando do bom e do mal. Não é isso? Aí fala de uma característica de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é mal, né? Ele está falando mais do homem, né? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Ele tem a forma de distinguir. Deus deu a inteligência para discernir um do outro. Né? Através da inteligência a gente vai discernir o que é bom e o que é mal. Algum comentário mais, João, aí? O que você pode contribuir? Não estou inspirado para responder sobre essa questão. Eu acho que vamos seguindo aí que vai esclarecendo mais. Vai ficando mais oportuno comentar mais para frente. Certo. Então vamos para o próximo. A gente vê assim. 632. Estando sujeito ao erro, o homem não poderia se enganar a prestação do bem. Então, como a gente saber se a gente está praticando, está entendendo corretamente o bem e o mal. Então, no caso da moral, no caso das ações, aí está dizendo que é para observar o que Jesus disse. A gente imaginar os outros fazendo isso para a gente, isso que a gente faz para os outros. Né? O que a gente gostaria ou não gostaria que o outro fizesse para nós? E tem outros critérios, né, que já vem desde de outras vertentes de estudo, e que nos dizem, por exemplo, que se a gente está na dúvida se aquela conduta nossa é correta ou não é correta, a gente acha que está fazendo algo que não prejudica ninguém, então a gente pode, uma das coisas que pode fazer é generalizar, imaginar todas as pessoas praticando essa conduta. Se todas as pessoas estivessem praticando essa conduta, qual seria o resultado? Seria bom ou não seria bom para a coletividade, né? Para as outras pessoas, porque, na verdade, a maior preocupação é o resultado para as outras pessoas daquilo que eu faço. Porque o resultado pode não ser bom só para mim. E aí nós dizemos, bom, aí não prejudica ninguém. Também não é verdadeiro, porque se eu faço alguma coisa que não é bom para mim, não é bom só para mim, eu sou uma parte do coletivo, da coletividade. Se não é bom para mim, essa parte está prejudicada. E se a parte está prejudicada, a participação dela no coletivo
está prejudicada também. E então eu digo, não, eu tenho aqui um costume, alguma coisa que pode estragar um pouco aqui minha saúde pessoal. Mas é só a mim que prejudica ninguém, não faço poluição, não faço isso, não faço aquilo. Me prejudicar a mim é também prejudicar as outras pessoas. Por isso é um direito que não se tem de prejudicar a si mesmo. Até porque a vida, toda a vida, ela é um presente, né, divino, e por isso precisa ser valorizada, precisa se dar todo o valor e se agir na defesa e no fortalecimento dela sempre. É verdade. Eu também penso assim, porque mesmo a gente achando assim, não, só o prejudicado é eu. Por exemplo, você está com uma depressão, você está com uma tristeza profunda, é uma coisa sua. Mas isso aí vai afetar aquelas pessoas que gostam de você. Né? Então, na verdade, não é só a gente. Sempre a gente tem mais alguém que se preocupa com a gente, que não quer ver a gente daquela situação, que fica triste, inclusive. Puxa, eu estou numa tristeza, né? Eu vi meu amigo João hoje tão para baixo. Então, sem a gente querer, acaba a gente prejudicando outras pessoas também, fazendo mal. Então, quando você fala sem querer, aí você está dizendo que a pessoa está fazendo, então, por ignorância, né? Ela não sabe o que está fazendo. E aí é um mal? Mas o mal existe aí, não existe? Numa família, por exemplo, esse mesmo exemplo que você deu aí, né? A família. Quando um adoece praticamente a família, né? Todos se veem envolvidos, sentem aquilo ali, né? E quando a pessoa adoece, e às vezes as pessoas falam isso, mas ele está adoecendo, ele poderia se curar, mas ele fica preso a essa situação aí, parece que ele não quer curar, ele quer se manter naquela situação de sofrimento, de tudo, né? Ele poderia sair dessa, com esse comportamento, essa maneira, e ele insiste em permanecer isso, parece que ele quer se fazer de vítima, permanecer nisso e naquilo e tal. Ali é um mal, não é? Porque está prejudicando também os demais, além dele, é claro. E aí? Mas aí está dizendo aqui, ó, ele poderia se enganar, né, na apreciação do bem. Então, quer dizer, ele está achando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. E aí o Espírito responde, faça como Jesus, né, o que Jesus disse. Você quer isso para você? Se você não quer, não faça isso também. Mas às vezes é meio difícil personalizar, né? De forma assim tão objetiva, tão direta assim, né? Às vezes ele acha mesmo que está fazendo um bem. Às vezes ele não acha que está fazendo mal. Então, se engana, né? Essa questão é meio complicada, eu acho. Né? Não é não? O mal por ignorância. Então, não está aparecendo. Não está aparecendo. Talvez a gente esteja achando que seja mais fácil do que é. Mas não está parecendo tão complicado assim. Eu acho que na sequência das perguntas vai nos mostrar, melhor, que não é muito difícil. Não é muito difícil. A gente é que vai, como se diz, como foi dito, acho que já na questão, acho que já foi lida. A questão sobre a lei de Deus, que precisa ser lembrada para nós, porque nós vamos esquecendo pelo egoísmo, né, pelo nosso as nossas características infelizes, as nossas características negativas, vamos dizer assim, que prejudicam o nosso bem agir, nós vamos praticando atos e vamos criando justificativas, como aquelas, não, isso não diz respeito a ninguém, isso diz respeito só a mim. Mas, às vezes, a mim é difícil personalizar, né? Essa questão
como se existisse alguma coisa que diga respeito só a mim, né? Reforçando o que eu já disse antes, aí eu tenho um vício, ou um prejuízo alimentar, ou qualquer coisa, um desequilíbrio que eu tenha, isso prejudica só a mim. Não prejudica só a mim de jeito nenhum, porque à medida que eu me prejudico qualquer tanto, eu já deixo de fazer aquilo que eu poderia fazer pelos outros. Eu já faço de maneira diferente. Verdade. Então, qualquer prejuízo que eu esteja causando a qualquer ser, sendo outro ou sendo a mim mesmo, atinge o coletivo. Tudo bem, vamos para frente então, para ver se a gente entende um pouco melhor. A regra do bem e do mal, Orlando, né? Hã? A regra do bem e do mal, que poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro. Eu vou fazer de novo porque eu li muito mal. A regra do bem e do mal, que poderíamos chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando vocês comem demais, isso é o que o João falou agora há pouco, né? Quando vocês comem demais, isso vos faz mal. Pois bem, é que Deus vos dá a medida daquilo de que precisam. Quando ultrapassam, são punidos. Ocorre o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ultrapassa, ele é punido pelo sofrimento. Se em todas as coisas o homem escutasse aquela voz que lhe diz basta, ele evitaria a maior parte dos males dos quais ele culpa a natureza. É interessante, hein? Na verdade, existe uma voz oculta em nós, né, que sempre chama atenção, falando, não passa desse limite. Você está falando demais. Você está comendo demais. Né? Você está falando muito alto. Tem muita coisa que a gente vê que a gente passa do limite. Mas a gente tem consciência que está passando do limite. E aí, então, você tem que diminuir. Por isso que a doutrina espírita é muito bonita demais. Porque ela fala de uma fé raciocinada, né? Falar de menos faz mal, falar de mais faz mal. Comer demais faz mal, comer de menos faz mal. Então, tudo tem que ser um certo limite, né? Agora há pouco eu estava falando com uma pessoa a respeito de animais, né? E ela estava falando do bem que os gatos traz, né? Que passa o pelo na perna da gente, e aquilo está passando uma energia. Eu acho que não é só o gato, são todos os animais que passam energia boa para a gente. Agora tem um limite, né? Você vai até um certo limite, você vai dormir com o gato, você vai dormir com o cachorro, vai deixar ele estar te lambendo, né? Então, coisas que não pode. Tudo na vida tem um certo controle, um certo balanço, né? Você passar daquilo vai te fazer mal, alguma coisa vai te prejudicar. Então, a doutrina espírita é bonita por isso, porque ele fala que a gente tem que sempre cultivar a fé raciocinada. Eu não vou falar nada. Vou botar um zip na boca. Você não é uma ilha. Não é? Tanto você não aprende, como também você não ensina. Porque a gente aprende como?
dialogando, conversando uns com os outros. Agora, não pode falar demais, igual uma eletrola, né? Começar a falar demais, você dá bom dia. Aqui não deveria dar, né? Então, a gente tem que ter um certo limite na vida, em tudo, em tudo. O bonito é a pessoa que sabe até onde ele pode ir. E aí, João? E é isso. Então, essa questão da reciprocidade, né? A reciprocidade não é um princípio de cumprimento do bem. É porque a reciprocidade é responder conforme o outro age. Então, se o outro age mal comigo, eu ajo mal também. Se o outro age bem comigo, eu vou agir bem também, né? Então, a reciprocidade, ela não é um parâmetro do bem proceder. Ela só é um parâmetro do bem proceder quando a pessoa age corretamente e age bem. E eu vou agir com reciprocidade. Agora, quando a pessoa age da forma indevida comigo, aí Jesus trouxe outros princípios, né? Jesus trouxe o princípio do perdão, trouxe o princípio do não julgar, o princípio da tolerância, o princípio da mansidão. Ele recomendou não resistir ao mal. Quando eu ajo mal porque o outro agiu mal comigo, eu estou opondo uma resistência ao mal. Quando eu procuro compreender, perdoar, fazer o bem àquele que me faz o mal, desejar o bem àquele que me deseja e me faz o mal, dizer o bem, né, que é tudo que Jesus fala no Sermão do Monte. Então, aí eu tenho alguns parâmetros muito bons de como agir corretamente, de como agir na moral correta, né, no bem proceder. Como está no Evangelho, né, onde fala do homem de bem. Capítulo, acho que é Sede Perfeitos. Isso, Sede Perfeitos. Você fechou o microfone aí, Adilão. Fechei. Acho que essa tá bem esclarecida, né? Vamos para a próxima. 634. Essa tem mais de um slide, tem 2 slides, né? E ela faz uma referência também à questão 115. Uhum. Essa é do Orlando? Por que o mal... É sua, né? Não, essa é minha. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em condições melhores? Então, parece que está questionando por que na natureza das coisas existe a possibilidade daquilo que nós entendemos como mal. Deus não poderia ter nos criado, nos colocado, né, em circunstâncias melhores, condições melhores, onde não existisse o mal, ou não fosse talvez possível a prática do mal. Acho que é mais ou menos por aí a pergunta. Nós já te dissemos isso. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. E essa questão 115, né? Ela está dessa questão da criação do espírito. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Próximo. Acho que vamos vendo o próximo, né?
Se não existissem montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e por isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Eis porque acontece a união do espírito com o corpo. Bom, voltou numa outra questão da encarnação dos espíritos, né? Isso, a questão 119. Deve ser a 119, né? É. Sobre por que os espíritos encarnam, né? É. Bom, tem uma questão anterior ali que falou de punição. Falou, quando eu não pratico a lei de Deus, eu recebo uma punição. E não é nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito correspondente. Se a causa é ruim, o efeito vai vir desagradável. Vai vir ruim. Então, Deus, na verdade, ele não pune. Na minha compreensão, Deus, na criação, ele colocou mecanismos automáticos de sinalização se aquilo que eu estou fazendo vai resultar no meu bem ou no mal para mim. Ou vai resultar no bem ou no mal para os outros. Então, não é nada mais do que uma sinalização, uma forma de mostrar que ela tem que ser mais contundente, mais forte, mais negativa, no sentido de desconfortável, quanto mais grave é aquilo que eu faço. Em desacordo com a lei de Deus, para mim, ou para as outras pessoas, ou para a natureza, para o mundo, enfim, né, tudo que seja em desacordo com a lei de Deus. Essa questão aqui, sobre a natureza das coisas, Deus não podia ter colocado em condições melhores, está dizendo aí que é preciso que a gente possa, que a gente tenha a possibilidade. Então, a gente tem a liberdade de escolher experimentar um caminho e, a princípio, se a gente for bastante ingênuo ou um tanto mais ignorante, ainda tiver um tanto mais ignorante, a gente pode não perceber as consequências ou não entender qual é o sentido daquele ato e resolver experimentar. Mas logo, logo sentiremos as consequências. E como disse na questão anterior, se for uma violação da lei de Deus, vamos sentir uma punição. O problema é permanecer no erro, permanecer na culpa, né? Mas a gente, quando está fazendo, a gente erra, né? Na tentativa, a gente acaba cometendo equívocos. E essa consequência, ela é um estimulante para que a gente aprenda e cresça cada vez mais, né? Acho que é mais ou menos isso. O Orlando comentou? E aí ela gera uma responsabilidade, né? Esse erro gera uma responsabilidade. E aí, quando a gente não quer assumir essa responsabilidade, a gente atribui a culpa a alguém, né? Acha um culpado para dizer, não, eu não sou responsável porque eu fui levado a isso por outro, por circunstâncias, e aí a gente vai fugindo da responsabilidade, mas não vai ser feliz assim mesmo, porque não há como fugir. A responsabilidade, né, é a lei. É a lei. A gente pode se manter preso, né, a certas situações porque errou, teve consequências, daí a gente fica com medo de avançar, né? Qualquer coisa, a reencarnação está aí mesmo, né? Tá aí mesmo. Você demora mais, né? Mas o objetivo é um só, você não vai fugir de crescer moralmente, de evoluir, né? E
E quem vai te proporcionar isso são as constantes de encarnação que você tem aqui na Terra. Você vai melhorando a uma medida que você vai reencarnando. Se você demora para entender ou não quer entender, você vai reencarnar mais vezes. A peregrinação vai ocorrer. E você vai peregrinando, até você melhorar a tua conduta, né? Tem uma parte que fala assim, que Deus não tem pressa. Eu acho que o Adilon falou isso nesses dias atrás. Deus não tem pressa. Pressa é nossa. Algumas vezes traz o exemplo da criança, né? Essa questão do erro. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela cai. Se quando ela cai e dá uma raladinha, ela fala, não vou andar mais porque é perigoso, aí ela permanece, né, no erro, no equívoco. Agora, quando ela usa aquilo ali como estímulo para continuar e aprender, não, vou aprender, né? E assim somos nós em todos, né? Se a gente permanece preso, às vezes, até aquela consequência, né? Aquela consequência, ela pode ser um estímulo e pode ser uma outra coisa, né? Pode ser um limitador na nossa caminhada, né? Que é o medo. O medo, ele é bom até certo ponto, depois ele atrapalha. Vamos pro próximo, então? Próxima questão. 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens? A lei natural não parece assim não ser uma regra uniforme? Quer dizer, o primeiro parágrafo aqui não é uma interrogação, diz assim, as diferentes posições sociais criam necessidade nova, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural não parece assim não ser uma regra uniforme? Aí a resposta, essas diferentes posições fazem parte da natureza e seguem a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Comentários de Allan Kardec no próximo slide. Isso. As condições da existência do homem mudam mediante os tempos e os lugares. Disso resulta para ele as diferentes necessidades e a exposição social apropriada a estas necessidades, já que essa diversidade faz parte da ordem das coisas. Ela está em conformidade com a lei de Deus, e essa lei não é, por isso, menos uma em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Quer dizer, por exemplo, a pessoa que trabalha no pesado lá, cortando madeira, ele tem as leis dele também lá, né? Já o outro que está numa posição bem superior, né? Já vive, digamos assim, é um governador de um estado, de um país, né? Também ele tem outra condição do nível social, mas as leis são as mesmas. O questionamento é se as necessidades, as necessidades diferentes, conforme a posição social, né, conforme os costumes, conforme as diferenças sociais, não fazem que a regra da lei natural se torne uma regra não uniforme, que consegue tratar diferente. Não é uniforme porque trata uns de um jeito e outros de outro jeito. Parece que em algumas sociedades, em algumas circunstâncias, algumas necessidades
são tidas como boas, são aceitas, e em outras já não são, né? Isso aí eu acho que está claro quando a gente lembra que na própria doutrina vai dizendo de como as coisas mudam conforme o ambiente, conforme o desenvolvimento tecnológico, conforme a convivência social. Essa convivência social é mais intensa, é muita gente no mesmo lugar. Então, mas a explicação que está aí, a resposta que está dizendo aí, é que não impede essa uniformidade da lei. A lei se aplica da mesma forma a todas as classes, a todos os segmentos sociais, de uma maneira justa, equânime. Acho que é um pouco difícil de explicar, e eu nem saberia, mas no direito tem o conceito da isonomia, né? A isonomia você trata... A forma de tratar igual a todos é tratar de forma diferente os diferentes. É mais ou menos isso, só que isso é bem complicado, né? Porque isso, sem ser uma boa explicação, vai dizer que você trata o pobre mal porque o pobre é pobre, e o rico você trata bem porque ele é rico. Tratar diferente os diferentes. Não dá direitos a uns, não dá direitos a outros. Mas não é essa a questão, né? Seria exatamente o contrário. Aquele mais vulnerável, aquele mais sujeito a dificuldades materiais, especialmente materiais, ou mais suscetível de insegurança, né, com a segurança mais vulnerável, esse precisa de uma proteção maior do Estado e da sociedade, né, por consequência, ou da sociedade e por consequência do Estado, do que aquele que está melhor, aquele que está materialmente mais protegido, já consegue se proteger, já consegue prover todos os recursos de que necessita para a subsistência e para a sua elevação como ser social. Então, as posições sociais, né? As posições sociais, elas criam necessidades diferentes. E um exemplo, talvez, a questão, por exemplo, da vaidade, né? Orlando até citou uma pessoa que está lá trabalhando, né? Acho que foi como lenhador, né? Trabalhando nessa situação. Ele tem necessidade diferente de uma pessoa que trabalha numa posição, por exemplo, de destaque, né? Governo, alguma coisa mais oficial, social, que leva ele a ter... Até a roupa que ele usa é diferenciada, né? O simples comerciário já é um exemplo, né? Que não tem nenhuma posição elevada. Um simples comerciário, comparando com o lavrador, né? Tem necessidades ali diferentes. Então, já cabe no exemplo que você está colocando. E ali ele tá cometendo um erro, né? Ele está cometendo mal, está sendo vaidoso? Claro que não, né? É uma necessidade, né, dele. Ele tem... Agora, o exagero, né? O exagero daí que vai além das necessidades, né? Aí sim, aí é um problema. Nós temos um exemplo... Tem um terno de 120 e tem um de 580. Aí ele vai lá e compra o de 580. Verdade. Então, aí é muito complicado, né? Porque ele não consegue comprar o de 5 mil, né? Então. Então, existe aí uma ponta de vaidade, né? Isso. Muitas vezes sacrificam uma coisa para fazer outra em virtude da vaidade dele, né? Nós temos então cai no excesso que nós estamos falando, né? O do Chico Xavier, né?
ele estava ficando careca, né? E daí colocou aquela questão, né, de implante e tal, né, para poder ficar com um pouco mais de cabelo ali à frente, né? Aí alguns comentaram, falei, é vaidade isso aí, olha só, né? O negócio tá meio complicado. Olha o Chico Xavier querendo dar asas à vaidade. Acho que ele sentindo esse comentário, né? Foi o comentário, né? Ele veio a comentar que eu sou muito feio, né? Então eu estou tentando amenizar um pouco para as pessoas, né, não se horrorizarem com a minha presença, né, com a minha aparência. Então, até nisso, né? E aí a consciência de cada um, né? A atitude que eu estou tomando com relação ao meu corpo físico, a minha aparência e tudo mais, ela é exagerada ou ela é dentro dos limites? Por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é a motivação interior minha? Então, é por isso que Jesus sempre lembra a questão do julgamento, né? Só eu sei o que é a motivação dessa, né? Só eu tenho a clareza disso aí, né? Do que motiva eu a tomar essa ou aquela atitude, esse ou aquele comportamento. Mas, né? Nós julgamos outro pela métrica nossa, né? Geralmente. Se eu tenho aquele probleminha dentro de mim, aí eu julgo o outro, né? Diante com aquela situação que eu tenho, né? Transfiro para ele. É isso. Vamos para a próxima? Vamos em frente. 636. Essa é comigo, né? É. Acho que é. O bem e o mal são absolutos para todas as pessoas. Absoluto quer dizer se é uma coisa igualzinha para todos, né? Se não tem uma relatividade que obedeça às diferenças das pessoas. Como já falou na questão anterior de diferença, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de praticá-lo. O homem, o bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição da pessoa. A diferença está no grau de responsabilidade. Bom, de alguma forma respondeu que sim ou que não? Acho que de alguma forma respondeu que sim. Bem e o mal são absolutos. O bem continua sempre sendo o bem e o mal sempre o mal, independente da posição que a pessoa esteja. Mas agir corretamente ou incorretamente depende muito da vontade que você está em fazer o bem ou não, em acertar ou não, porque você pode até errar. Por exemplo, se você, acho que um exemplo muito claro é quando a pessoa assume responsabilidades administrativas. Ela não tem ainda, ou não tem recursos para conseguir saber qual é o resultado de tudo que ela pode fazer com aquilo que é da coletividade, com os recursos coletivos. E ela vai, dependendo da vontade dela em favorecer o avanço da sociedade, a harmonia da sociedade, o equilíbrio da sociedade, ela vai tomar decisões que no resultado posterior poderá perceber que não foi bom, que manteve algumas categorias sociais na dependência, ou até estimulou a não assumirem suas responsabilidades, a buscarem uma forma de parasitismo social, alguma coisa assim, por exemplo. Mas esse administrador quis fazer isso? Não. Ele estava com toda a boa intenção e ele também tem que aprender. E aí,
como ele tem que aprender, ele tem que fazer tentativas, como todas as pessoas, e nessas tentativas pode-se errar. Aí ele vai assumir a responsabilidade por todas as consequências? Depende do grau de responsabilidade, diz aí no fim, só que a responsabilidade dele vai até onde ele tinha condições e até onde ele agiu de forma leviana. Se ele agiu com toda boa vontade, usando todos os recursos para acertar, nesse caso, eu não entendo que um primeiro resultado vá atribuir a essa pessoa uma responsabilidade tão pesada. É uma responsabilidade grande, é por ser coletiva, por atingir muitas pessoas. Mas essa mesma pessoa, se tiver oportunidade ainda, ela pode permanecer no cargo e acertar muito em consequências desses resultados infelizes, ou dos resultados infelizes, que geralmente não são todos, que tenha dado as primeiras decisões, as decisões anteriores. Não sei se eu consegui esclarecer ou eu confundi mais. Eu também colocaria essa questão naquelas de atenuantes e agravantes, né? Que tem a ver com as responsabilidades de cada um, que é o conhecimento sobre o que está fazendo. Consciência, intenção, vontade, tudo isso aí. Tem uma análise de Kardec, eu não lembro mais em qual parte que está, que ele diz assim, a pessoa que vai fazer um mal, e tem aquela pessoa que vai fazer, sabe que vai fazer, que tem consciência de que é um mal, vai tentar fazer o mal e não consegue fazer porque alguma coisa impede ele, atrapalha, né? Coisa acidental, ele tenta, por exemplo, matar alguém e não consegue. Vai lá matar, atira e erra o alvo, ou alguma coisa acontece que ele não consegue. Então, aquela pessoa é como se ele tivesse praticado o mal, né? Ainda que não tenha. Perante a lei do homem, né? Ele não é um assassino, né? Mas perante a lei de Deus, ele foi lá para fazer alguma coisa, atrapalhou ele, mas não fez. E tem aquele que vai lá praticar e na hora ele se arrepende e fala, não vou fazer não. Isso não está certo, eu não posso fazer isso. Né? É uma outra situação, né? E tem aquele que sofreu também alguma coisa com relação àquela pessoa, tem até uma motivação para ir lá e fazer esse tipo de coisa, mas fala, não, isso eu não faço, eu passei por isso, eu não vou fazer, né? Vingança não está no meu comportamento mais, isso é passado, não faço mais, né? Até pensa bem, né? Seguindo aquela lei de Cristo, né? Pensa bem com relação ao próximo. Então, tudo isso são situações, né, que são consideradas perante esse mal e bem absoluto, perante a lei de Deus, que é os atenuantes e agravantes, né? Então, a gente tem que ter sempre muita cautela, muito cuidado, né, na questão do que a gente fala e se pronuncia dentro dos conhecimentos da doutrina espírita. Isso aí lembra, por exemplo, o suicida, né? Alguns, né, falam assim, fez um grande mal, vai para o vale do suicídio, vai sofrer isso e aquilo, né? Causa um sofrimento para a mãe, para o pai, para aquelas pessoas, né, que convivem. E não tem nada a ver com isso, né? Cada caso é um caso, né? Tem atenuantes e agravantes. Ele não sabe o que passa dentro da cabecinha da pessoa, né? A gente às vezes não sabe nem o que passa dentro da nossa própria cabecinha, imagina, né? E a gente já passa um diagnóstico, já passa uma coisa assim, né? Já generaliza uma situação que às vezes a gente estudou em alguma obra, um romance, alguma coisa, e fala, não, a pessoa que cometeu esse tipo de ato vai ter essa consequência, né? Isso é muito, muito grave fazer isso, né? A gente precisa... Então, aí, no que você está dizendo, dá para a gente ter uma visão clara da perfeição da lei natural, ou da lei de Deus. Por exemplo, a lei civil, a lei humana, nesse exemplo que você deu, a pessoa que programou matar alguém, arrumou os recursos, chegou na hora e não executou o ato, a lei humana não atribui qualquer responsabilidade a ele. Ele não fez nada.
Não fez, Ele não prejudicou ninguém, não fez nada. Agora, a lei natural diz para mim, nesse caso, né, que tentei fazer isso, diz que me mostra que eu ainda estou que eu ainda estou muito imperfeito, que como que eu posso pensar, desejar esse tipo de coisa? E eu vejo que na minha imperfeição, no meu grau de atraso, eu tenho que me esforçar por evitar fazer isso, por evitar sentir, por fugir de sentir esse tipo de desejo, fazer esse tipo de programação, mesmo que não execute, porque eu percebo que eu estou num grau ainda de abstenção de um ato errado. Depois que eu conseguir fazer tudo isso, que eu conseguir superar isso, eu vou ter que aprender a fazer o contrário. Porque se eu estava com vontade de fazer o mal, mesmo não fazendo, eu também não fiz o bem. Sim. E aí eu preciso fazer o bem, né? Que é, no caso dessa pessoa, que eu estava com ódio, que eu queria me vingar, ou que eu queria tomar alguma coisa dela, eu entender que eu preciso compreendê-la, preciso perdoá-la, preciso desejar o bem dela, preciso orar por ela, preciso fazer o bem possível para essa pessoa. O direito, a lei civil não fala nada disso. Sim. Ela simplesmente veda fazer o mal. Você não fez o mal, se você pensou, se você programou, se você arquitetou na sua cabeça, vive com vontade de fazer isso, não tem problema. 1h17, Ilon. Devolvo para você, então. Eu percebi aqui, nosso horário hoje, nós avançamos um pouquinho. Aportou a conta. Vamos fazer a prece. Você não quer fazer a prece para nós, Ilon? Pode ser. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mentores espirituais por mais essa reunião de estudo, onde nós colocamos as nossas dificuldades ainda de entendimento, né, da lei de Deus, mas que nós estamos buscando, Senhor, buscando esse aprendizado, quiçá que esse estudo, essas informações nos levem às transformações tão necessárias para essa caminhada, para essa reencarnação que nós estamos vivendo. Gratidão pela oportunidade, que a sua luz se faça a todos aqueles, né, que estão com dificuldades, né, que essas vibrações de amor sejam encaminhadas. Peço em especial pela nossa amiga, companheira Zusa, né, que está agora no mundo espiritual. Ela conviveu conosco dentro da casa espírita, dentro de alguns momentos, né, até nas práticas mediúnicas. Então ela já tem um pouquinho de conhecimento dentro da doutrina espírita, que esse conhecimento possa servir para que ela possa ser encaminhada, despertada, que aqueles que antecederam possam estar em condições também de ajudar, né, os familiares, o André, a Zi, Dona Luizinha, seu Anjo, enfim, todos aqueles que fazem parte da família, que já estão no plano espiritual e que a gente torce que estejam também em condições de contribuir para que ela tenha um bom acolhimento, uma boa receptividade lá no plano espiritual, que ela possa encontrar e se conscientizar da nova situação, se livrar dos apegos aqui do plano físico e seguir em frente. Que a vossa paz, o seu amor permaneça entre nós. Graças a Deus. Que assim seja.